Então vamos lá. Meu objetivo aqui hoje é conversar com você sobre a censura da internet e o porquê que é tão difícil tirar alguma coisa da internet. Para isso a gente precisa primeiro começar com de onde que vem a internet, para que serve a internet. Então a internet, como muitas outras tecnologias, ela é uma ferramenta que ela vem do exército. O exército primeiro precisava de uma solução e a solução eventualmente foi a internet. Assim como acontece com muitas tecnologias que a gente usa hoje em dia. Então, se você usa GPS era uma tecnologia militar que foi disponibilizada de maneira pública a partir de 1983, depois que um avião civil foi abatido. Ele foi abatido porque a piloto do avião, a empresa aérea, não tinha um sistema de localização preciso o suficiente para saber onde o avião estava. Com isso, o avião entrou num espaço aéreo que deveria estar fechado por questão de guerra e foi abatido. E aí o presidente dos Estados Unidos falou, não, isso daqui nunca mais vai acontecer, a gente vai liberar um sistema de GPS que a gente já usa faz tempo, mas agora a gente vai liberar de maneira civil para que aviões consigam saber se eles estão indo em direção ou não a uma área que está fechada. E isso daí acontece com muita tecnologia. Muitas tecnologias que vêm para nós civis, elas primeiro são usadas no governo, são usadas no exército, são usadas de alguma maneira para fins militares e eventualmente por alguma necessidade, alguma vantagem tática ou até uma questão de dependência, eles são liberados para público. Por exemplo, se você usa Starlink, a minha está ali no chão, não vai dar para ver, mas ela está ali no chão, que ali é uma Starlink. A Starlink ela começou a ser muito utilizada na questão da guerra da Ucrânia pelos russos e aparentemente o governo americano solicitou que a Starlink fizesse vista grossa para isso, para que em um determinado momento eles pudessem desligar usando uma geolocation fencing, que é então a gente coloca uma cerca em volta de um espaço específico e fala, nesse espaço a Starlink não vai funcionar adequadamente, para conseguir impedir o funcionamento de comunicações russas durante um ataque ucraniano em território russo, ou uma contra-defesa ucraniana, alguma coisa assim. Era uma história desse tipo. Então você vê como que um dispositivo que foi criado, no caso da Starlink, ela para funcionar ela precisa ser civil, porque o financiamento que é necessário para fazer uma Starlink funcionar é muito caro, talvez nem o exército fosse capaz de manter, porque eles precisam de muito satélite. No caso de GPS você precisa de 3, 4 satélites, se não me engano. Mas você permite o uso civil primeiro por questões monetárias e depois por questão de que você vai ter uma baita vantagem tática se no momento de guerra você ir lá e desligar, no caso da Starlink, a internet do seu inimigo. Isso daí volta, né, para de onde que vem a internet, o que é a origem da internet. Então a internet ela foi criada também para um propósito militar. No entanto, ela veio para resolver um problema que já existia antes, ela veio como uma melhoria de um problema que já existia antes. Qual que era esse problema que já existia antes? O problema que já existia antes era de comunicação via rádio. O que acontece é que lá na Segunda Guerra Mundial, quando você tinha uma comunicação, por exemplo, tiveram lá a invasão da praia lá na França, que foi uma invasão muito famosa e tal, é aquela que tem a cena clássica do Resgate do Soldado Ryan, incrível filme, aliás. Lá você vai ver muitos soldados que eles carregavam uma mochila, e na mochila tinha uma antenona, e aquele soldado ele era responsável por carregar a mochila, e o outro soldado era responsável por puxar um telefone, colocar na orelha e avisar para a embarcação que estava acontecendo, e a embarcação tinha um jeito de transmitir essa informação mais para trás, e mais para trás, e mais para trás. Por quê? Como funciona a rádio? Quando eu pego esse rádio aqui e aperto o botão dele de falar, que está aqui do lado, quando eu aperto aqui, esse rádio ele tem um alcance limitado, porque ele usa ondas de rádio. Para resumir a explicação, imagina que você está gritando bem alto. Quando você grita, você causa um deslocamento, você cria uma onda que gera um deslocamento, e essa onda está em um certo espectro, está em uma certa frequência. Tem uma certa frequência onde está a nossa voz.
E ela consegue de um certo agudo até um certo grave, mas ela está dentro de uma frequência específica que é audível por nós seres humanos. Esse cara aqui ele faz basicamente a mesma coisa. Quando eu aperto o botão aqui, ele está emitindo ondas em uma frequência, só que é uma frequência que não é audível ao ouvido humano. No entanto, é audível por outro carinha desse. E a vantagem dessa frequência em relação à sua voz é que, em primeiro lugar, aqui você não grita de fato, depois, de fato, não é audível por seres humanos, então você tem um objeto ou um grupo de pessoas que eu não quero que escute a nossa conversa e você do outro lado. Se eu usar um desse daqui, você vai escutar sem o grupo de pessoas no meio escutar necessariamente. E você consegue conversar um pouco mais longe do que a distância que você conversa falando. Não é ainda, dependendo do rádio, ainda não vai ser além do seu campo de visão, além do horizonte, né? Que é tipo, eu não consigo ver você, mas eu consigo conversar com você. Depende da frequência que você vai usar, depende do rádio que você vai usar, dependendo da energia que é consumida no rádio, ele pode ir mais longe, mais perto, dependendo da frequência, vai melhor aqui ou ali. E essa questão da frequência é isso daí. Tem frequências que elas vão conseguir atravessar melhor objetos, tem frequências que elas vão ter mais dificuldade de atravessar objetos. Tem frequência que, se você colocar na frequência certa, você usa a lua como uma antena para você rebater a sua frequência. E aí vem a parte legal de frequências, né? Que frequências elas rebatem. Então você consegue, se você colocar na frequência correta, você vai emitir uma onda que ela bate na ionosfera, que é uma camada que tem na atmosfera da Terra, e ela vai quicar na ionosfera para chegar em outro lugar. Então imagina que, ao invés de você simplesmente gritar, porque quando você grita, você está imaginando, e de fato mas quando você grita, você está imaginando, né, que é um som que ele sai, uma bola que vai se expandindo. É assim que o som vai se proliferar, assim que o som vai se expandir quando você grita ou quando você fala. Quando você fala num rádio, geralmente esse tipo de rádio aqui também funciona da mesma maneira, mas você tem rádios que são direcionais. E aí o que acontece é que, independente dele ser direcional ou não, dele ser uma bola que está se expandindo, eu tenho a visão, eu tenho uma janela, imagina, uma janela que me dá acesso ao céu. Se eu coloco meu rádio aqui de trás, falo em direção, né, para essa janela, sai então dessa janela uma onda que passa por esse espaço, digamos que o resto é inerte, não tem como a onda sair. Passa por esse espaço, vai até, eu tenho acesso ao céu, então vai até a ionosfera, e na ionosfera ele bate e vai para outro lugar. Isso funciona quase como se fosse um laser, né? Um laser batendo no espelho. No entanto, assim como com o laser na verdade aconteceria, ele tem uma perda. Essa perda vai se dar pela densidade do ar. Como o ar tem uma certa densidade e atrapalha a propagação dessa onda, assim como quando eu tento falar ou gritar ou alguma coisa assim. Vou tirar essa jaqueta que toda vez que eu me mexo ela faz barulho. Então quando eu falo, quando eu grito, quando eu faço algum barulho, quando eu uso um rádio, o ar que está no caminho, ele vai atrapalhar a propagação dessa onda e aí vai diminuir o alcance dela. Se eu gritasse em um lugar onde... Se eu gritasse em algum lugar onde não houvesse nenhuma atmosfera, não ia sair som, porque sem atmosfera você não tem como transferir essa onda, porque ela é uma onda física. No entanto, se eu tenho um lugar onde eu tenho uma atmosfera com uma densidade muito alta, por exemplo, eu tenho em um lugar onde eu estou, por exemplo, debaixo da água, e aí não é atmosfera, mas enfim, eu estou debaixo da água, eu estou em um meio onde a propagação desse meio é muito complicado. Na água, se você tiver 1 metro da pessoa tentar gritar, vai ser andando difícil escutar ela. Enfim. E aí como funciona o rádio? O rádio ele tem uma limitação de distância. Então esse carinha aqui, ele reza de pé junto na caixa dele, se não me engano, que você consegue usar ele até 8 km, uma coisa assim, 10 km, sei lá. Mas isso depende. No manual geralmente não fala isso objetivamente, mas essa medida que eles falam é uma medida teórica em condições ideais com visão. Então eu consigo ver uma pessoa que está a tantos quilômetros de mim, provavelmente consigo falar com ela usando esse radinho aqui.
No entanto, com esse radinho aqui de mão, eu aqui no Brasil eu não consigo conversar com alguém que está na Europa. Se eu ligar meu radinho aqui e tentar falar, não importa quanto eu fale, eu não vou conseguir falar com alguém que está na Europa, porque as frequências que ele usa e a quantidade de energia que ele tem para dispersar na antena e o formato da antena, o tamanho da antena, posicionamento, por aí vai, não me permitem. E aí você percebe já qual que é o problema do rádio. Você viu a quantidade de variável que eu falei? Você tem densidade do ar, você tem objetos no meio do caminho, você tem o rádio em si que eu estou usando, a potência do rádio que eu estou usando, interferência com outras ondas e por aí vai. E o fato de que rádio, ele é uma comunicação que é aberta e, portanto, uma vez que eu venho aqui e aperto o botão de falar, qualquer pessoa que está escutando a frequência que eu estou falando está escutando. E demorou bastante tempo ainda para ter rádio encriptado, é uma coisa que existe hoje, mas é uma coisa que ela vai estar em cima do sinal, no sinal digital, não no sinal analógico. É uma coisa um tanto mais complexa. De maneira geral, para rádios analógicos, você tem uma porrada de limitações técnicas, uma porrada de limitações físicas que te impedem de fazer uso de um rádio para, por exemplo, digamos que o pessoal está fazendo lá o ataque lá da praia da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, a praia de Omaha, que foi o nome que eles deram, que foi a entrada na... esqueci... Vamos ver... Omaha Beach, que foi o dia D, blá 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 blá, que foi... na França. Eu juro que eu lembrava qual era o nome dessa praia. Porque Omaha Beach, se eu não me engano, é só o codinome que foi dado pra praia, né? Omaha foi dividido em setores, não sei o que. Normandia, tá certo, é um pedaço da Normandia, porque na Normandia inteira é um pedaço dela, enfim. Então essa praia que foi invadida na Normandia, você imagina que tá um soldado lá no meio da praia, ele puxa o rádio dele e começa a se comunicar, e, bom, a comunicação dele como que vai acontecer? Porque essa comunicação tem que chegar de alguma maneira lá nos Estados Unidos, onde estão os generais e tal, os estrelados, as pessoas estão coordenando essa coisa toda, afinal de contas você tinha Força Aérea, você tinha a marinha, você tinha soldados, você tinha a coisa toda trabalhando em conjunto para fazer aquela invasão. Então essa informação tinha que chegar em uma central de controle em algum lugar que obviamente não era na praia e obviamente não era a alcance daqueles que estão defendendo, porque as pessoas que estão organizando a situação toda estão mais para trás, estão mais à retaguarda. Você precisa fazer uma comunicação com eles. Então como que funciona? Você faz o sistema de repeater. Então eu tenho esses dois rádios. Digamos que a distância máxima que eu consigo comunicar entre eles, uma distância que é seguro eu deixar... Agora eu percebo que a bateria desse rádio aqui também é solta. Enfim, a distância eu entendo que é o círculo onde é legal de eu ter essa comunicação é 5 km. Então eu tenho esse rádio em uma posição e esse daqui está a 5 km de lá. O problema é 5 km da posição onde eu estou atacando com esse rádio, então o soldadinho indo atacar e o rádio que está lá atrás. 5 km é muito pequeno, a distância é muito baixa. Esse cara aqui, que é a central de comando, ela pode ser atacada pelo cara que você está indo atacar com o seu soldado. Então o que você faz? Você manda o seu soldado lá na frente, você, ao invés de ter sua central aqui, você tem um rádio repetidor, que vai estar no meio do caminho. Vou pegar mais um rádio. Então eu tenho o soldado que está indo fazer o ataque, aí eu tenho o rádio repetidor, que é mais um rádio, que a função dele é pegar aquela informação que o soldado mandou e mandar de novo para frente,
e a mais 5 km, mais um rádio que está recebendo a informação desse daqui, e aí sim eu consigo me comunicar. E aí esse cara aqui fala alguma coisa, passa pelo rádio no meio do caminho e volta para o rádio do soldado que está lá na frente. E aí assim você consegue fazer uma comunicação que seria 5 km, você pode, por exemplo, jogar a 10 km. Não é uma mudança muito grande nesse caso específico e, de fato, não são mudanças muito grandes que você vai ter. A limitação de o quanto longe você consegue comunicar via rádio é realmente um tanto limitado. Então tem várias tecnologias que o pessoal usava na época. Obviamente, toda embarcação vai ter um sistema de rádio para conseguir fazer repetição e tal, para outros barcos que estão mais para trás. Você faz uma fileira de barcos e eles conseguem fazer a comunicação entre vários deles. Tem um sistema que é muito utilizado, foi muito usado no Vietnã, se eu não me engano. Acho que na Segunda Guerra também foi usado, não tenho certeza. Eu sei que é um sistema que a gente tem no Brasil para situações onde a gente tem que fazer uma operação na Amazônia, por exemplo. E na Amazônia você não tem muitas antenas já posicionadas no terreno. Então o que a gente faz é a gente sobe um balão que funciona como uma antena. Esse balão ele vai ter basicamente um repetidor. E aí você consegue subir vários balões desse. O custo de subir um balão é relativamente baixo. Ele é um objeto que depois você consegue retirar ele de lá e está tudo bem. Você consegue movimentar ele, por aí vai. E você pode subir lá vários balões e eles vão servir como uma corrente que vai oferecer essa comunicação. Então, perceba que quando eu estou falando de comunicação via rádio, eu tenho um rádio autônomo, plenamente funcional, conversando com outro rádio autônomo, plenamente funcional. Se o cara que está cuidando desse rádio, agora imagina que ao invés de ser a base e os soldados são 2 soldados, estão se conversando. E aí, se esse soldado aqui vai para longe demais, ele fica sem comunicação com esse daqui. No entanto, se eu tenho um outro cara no meio do caminho, né? Esse cara que está no meio do caminho consegue repassar a informação de um soldado para o outro. Então perceba que é uma rede que ela é distribuída, cada pessoa tem o seu próprio nó dessa rede e é capaz de controlar essa rede, é capaz de interagir com essa rede. E se um nó ele cair, por qualquer motivo que seja, ele foi para longe, foi destruído, aconteceu qualquer coisa, os outros nós que tem no meio do caminho continuam sobrevivendo, continuam funcionando. E é assim que funcionava a rádio. É assim que surgiu a estratégia de uso de rádio. Lógico que não é perfeito, nada nesse mundo é perfeito, mas a explicação técnica de como que era a comunicação durante a guerra é isso daí. Não existia ainda telefone celular. Telefones funcionavam ainda por sistemas de telefonista. Então você puxa seu telefone para falar para o telefonista, quero falar com tal pessoa. Aí ela tem que conectar fisicamente o cabo do seu telefone com o cabo do telefone da pessoa com quem você quer conversar, para que vocês conversem. Então não era prático. Você não tinha um celular, você não tinha internet, obviamente, né? Você tinha rádio, e os rádios tinham várias limitações físicas, limitações técnicas, limitações de uso deles, e isso sem falar na parte de criptografia e no fato de que eu falei que um rádio existe como você fazer uma transmissão com uma faixa como direcionada, como se fosse um laser, mas por padrão o rádio ele é omnidirecional, então ele está distribuindo as ondas dele para todos os lados. Qualquer pessoa consegue, se não te entender, seja por diferença de língua, seja por diferença de língua, seja por criptografia mesmo, não, estou usando um rádio encriptado, você é detectável. Existe inclusive uma competição muito realizada pelo pessoal do meio de radioamadorismo, que é a competição de caça ao coelho, se não me engano, caça alguma coisa assim, que funciona basicamente com alguém pegando um radinho, bem simplesinho, escondendo em algum lugar de uma cidade e colocando esse rádio para emitir numa frequência específica a cada algum tempo uma mensagem. E aí você usa seu conjunto de rádios para captar aquele rádio que está se comunicando e conseguir traçar a posição exata desse rádio no mapa. E aí você vai lá, pega o rádio e parabéns, você ganhou a competição. É um caça ao tesouro, só que o tesouro está fazendo um som e um espectro que você não escuta, seu rádio escuta. Aí você vai procurando onde que ele está. Então, essa era a situação. Você tem um sistema de comunicação que ele é confiável,
porque qualquer nó que tem no meio do caminho pode ser destruído e a comunicação continuar sendo estabelecida. Você tem um sistema de comunicação que ele é simples e barato, porque é barato de fazer. Rádio na época era mais caro, obviamente, mas era relativamente barato, é mais barato do que você levar um telefone até o front, porque você precisa ter todo o sistema de cabeamento e tudo mais. Era mais barato por conta disso. É um sistema que ele lida muito bem com perdas, então se eu perder um rádio no meio do caminho, tudo bem. Tem outros rádios em volta e a gente se resolve. E é um sistema que ele funciona, de novo, com vários nós independentes distribuídos. Legal? E aí surge a ideia de tentar fazer um outro sistema que fosse capaz de substituir isso daí. E aí surge a ARPANET, em 1969. A ARPANET ela foi construída para ser uma rede muito robusta de comunicação para casos de ataque nuclear. Então ela não foi pensada numa situação onde eu estou indo atacar alguém, porque ela necessita de eu ter uma infraestrutura montada já, uma infraestrutura já pronta. Inicialmente é uma rede que conectava 4 universidades americanas e utilizava tecnologia de comutação de pacotes para descentralizar as informações. E ela seguia essa mesma lógica de descentralização, essa mesma lógica de que cada nó nessa rede é um nó independente e esses nós eles interagem entre si, e se algum deles cair, tudo bem, essa rede ela consegue se resolver. E aí a gente vai começar então a conversar sobre topografia de rede. Hoje em dia não é mais tão comum fazer aqueles sistemas de LAN party, mas antigamente era uma coisa muito comum. E aí você lá colocava vários computadores em uma rede fechada, uma rede privada sua, como por exemplo eu tenho aqui. Não dá pra ver aqui na câmera, mas eu tenho aqui nesse móvelzinho eu tenho um switch onde eu tenho conectado várias máquinas minhas aqui. Então eu tenho conectado 2 computadores, eu tenho conectado um servidor, eu tenho conectado, sei lá, um videogame, por aí vai. Tem vários dispositivos conectados. E pode ser que eu corte meu cabo de internet. Mas eu estou estabelecendo uma comunicação que não é com uma rede externa. Eu estou tentando levar uma informação desse meu computador para aquele meu computador ali. Ou seja, se eu só estou fazendo essa transferência interna da minha rede, eu não preciso de nada da internet, continua funcionando normalmente. Minha rede continua funcionando normalmente, porque eu tenho nós independentes capazes de se comunicar um com os outros, plenamente capazes de comunicar um com os outros, e eles estão fazendo uma transferência de informação entre eles. Legal. E essa é a origem, de maneira muito simples, da internet. É eu ter computadores se conversando, aí surgiram protocolos de rede, surgiu e-mail, surgiu uma porrada de coisa. Mas a origem da internet é isso, eu tenho nós, então eu tenho esse meu computador aqui, eu tenho aquele computador lá, eu estico um cabo entre eles e pum, os dois estão se conversando. Se eu cortar esse cabo no meio, beleza, os dois estão agora sem conseguir conversar com ninguém. Se eu tiver então um triângulo, eu tenho 3 computadores, eles 3 estão ligados, cada um no outro, qualquer um dos fios que eu cortar, se eu cortar só um dos fios, a comunicação ainda é possível, porque eles estão num sistema onde os 3 estão se comunicando um com o outro e está tudo bem. E assim surge a ideia da web, daí que vem o termo web. Web, a tradução é teia, porque esses múltiplos computadores conectados em rede formam uma teia, ou uma rede, né? Se você pensar numa rede daquelas que você deita para dormir, ou uma rede que a gente usa para pescar, ela geralmente é um quadradinho assim, um enramado de fios, de maneira que se você corta um pedacinho de um fio, ainda existe uma conexão, ainda existe um outro caminho. E essa é a beleza da internet. Se você tenta cortar parte da internet, a gente tem sistemas para conseguir encontrar caminhos na internet. Então uma coisa muito comum, inclusive se você usa o DigitalOcean como host das suas aplicações, você deve saber que o DigitalOcean ele tem como mascote um tubarão. E quando esse tubarão
aliás, quando algum servidor deles cai, quando tem algum problema na infraestrutura deles, eles exibem um desenho de um tubarão atacando um cabo. Por que isso é engraçadinho? Mas também porque isso é real. Porque a gente tem ataque de tubarão em cabo submarino. Porque muitos tubarões, eles têm na ponta do nariz deles se não me engano, uma glândula, enfim, eles têm um sensor de energia estática. E internet, até pouquíssimo tempo atrás, ela era transmitida usando cabos de cobre, transmitindo energia dentro desses cabos. E isso daí gera eletricidade estática, isso daí gera um campo magnético. E aí tubarões que são muito sensíveis a campo magnético sentiam isso daí, iam atrás pensando que era uma presa e atacavam cabos submarinos. E aí você cortava, era muito comum ter cortes de internet, dos cabos submarinos de internet que tinha entre Brasil e Europa, se não me engano. É um que eu já vi, pelo menos uma ou duas vezes notícias dele sendo cortado. E isso daí é uma coisa que acontece, mas você não fica totalmente sem internet. O que vai acontecer é que a gente tem na internet, na estrutura de internet, a gente tem alguns caras responsáveis por caçar um caminho até um objetivo. Então, na prática, quando você usa a internet, você vai lá, abre seu navegador, digita google.com. Ao invés de você estar de fato acessando google.com, porque isso daí é só uma palavra, isso daí é um domínio, né, que a gente chama, na prática você vai procurar um servidor DNS, que é um computador que está nessa rede, que você aponta, inclusive, você pode ir lá e mudar. Você já mudou o DNS do seu computador para o DNS da Google, que é o 8888, ou o DNS da Cloudflare, que é 111, ou o DNS do sei lá onde, tem vários DNS aí. O que é esse provedor de DNS? O provedor de DNS é uma máquina que está conectada nessa grande rede, ou um conjunto de máquinas está conectado nesse conjunto de redes, ou nessa rede, que se identifica com um número. Geralmente, no caso de servidor DNS, ele vai ter um IPv4 dele, também tem um IPv6 geralmente, mas tem IPv4, que é esse númerozinho de 4 conjuntos de número, que vai de 1 a 256, se não me engano. E aí você tem um identificador específico daquele computador na rede. Imagina isso daí como se fosse o número de uma casa numa rua, numa cidade. Só que aí você imagina que a rua, a casa tem um número, que é o número da casa, como você já está acostumado. A rua, ao invés de ter um nome, ela tem um outro número, que é imagina que a cidade inteira foi rotulada com números nas ruas ao invés de um nome. A cidade, ela também não tem um nome de cidade, o nome da cidade na verdade também é um número, e o país também é um número. Então você tem um número, que seria um identificador único desse computador, desses 4 dígitos, esses 4 números. No entanto, que vai de novo de 1 a 256. No entanto, isso daí virou um número muito limitado, muito rapidamente, daí veio o IPv6. O IPv6 usa um método muito parecido de endereçamento, mas onde você tem mais dígitos para você conseguir colocar nos espaços, e com isso você vai ter mais possíveis números de casas nessa sua rede. E esse pode ter uma rede muito maior. Mas o que acontece você vai lá e bate no seu servidor DNS, geralmente você vai estar usando aí o que o pessoal gosta muito de usar, o da Google ou da Cloudflare. Então você vai lá e bate no servidor da Google, que é o 8.8.8.8, e pergunta, olha, eu quero acessar Amazon.com, me devolve aí para mim qual que é o endereço da Amazon.com. E aí esse servidor vai te devolver um número, e aí esse número é para onde você vai fazer a sua próxima requisição, para você pegar o site da Amazon.com, por exemplo. E aí, quando você está procurando por esse número na internet, você vai passar de vários roteadores e switches que tem no meio do caminho, procurando onde está esse número que você está tentando se comunicar. E eles vão jogando de um para outro, fazendo uso de alguns algoritmos de busca nessa rede, para encontrar onde está esse cara específico que você está conversando. E aí você estabelece nessa rede gigantesca, onde tem vários computadores conectados em vários níveis diferentes. Você vai bater num DNS, você vai receber a resposta. Aí você vai bater num roteador local, que vai bater num roteador regional, que vai bater num roteador
federal, que vai sair descendo de novo para um roteador que vai estar a nível de estado, para um roteador que está a nível de cidade, para um roteador ou para a máquina específica que você quer conversar. Isso é meio que uma super simplificação. Então acontece que a internet ela funciona como se fosse aquele conjunto de rádios que eu falei, onde eu tenho 2, 3 rádios conversando um com o outro. Só que imagina que ao invés de 2 ou 3 rádios que estão conversando de maneira aberta, onde todo mundo está escutando e replicando para outros mais longe e fica muito rapidamente muito sujo, os meus rádios estão conectados via cabo, todos eles, e a comunicação de um acontece direto com o outro. É um cabo que vai do rádio 1 para o rádio 2, do rádio 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5. E para eu não ter que ligar todos eles numa topografia que seria aí uma topografia circular, uma topografia que seria meio chata de eu encontrar quem que é o cara que eu quero conversar, você coloca na frente, no meio do caminho um roteador, que é um cara cuja função é receber pacotes de vários rádios e redistribuir esses pacotes para os vários rádios que tem embaixo. E aí em cima desse roteador você vai ter outro roteador, porque ele está recebendo de outros roteadores que tem outros computadores para baixo. E aí você vai montando essa estrutura e não necessariamente tem só um roteador para cima do seu, tem múltiplos roteadores para cima do seu, e esses múltiplos roteadores recebem dados de múltiplas redes diferentes. De maneira que, se é rompido um cabo e você está na que a gente chamaria a borda da rede, ou seja, eu estou na ponta da rede, a internet chega aqui para mim, é conectada nas minhas máquinas e acabou. No entanto, imagina que agora eu tenho dentro da minha rede eu tenho um switch que eu plugo nele um fio e levo lá para o meu vizinho. E aí meu vizinho tem mais 5 computadores. Se eu cortar o meu fio entre eu e meu vizinho, eu ainda tenho internet, ele não tem mais, porque ele está lá na borda da rede. Se eu cortar a internet antes de chegar aqui para nós dois, eu consigo me comunicar na minha rede interna, eu consigo me comunicar com o meu vizinho, mas nós dois estamos sem comunicação com a internet. Se tanto eu quanto o meu vizinho tivermos comunicação com a internet e houver alguma comunicação entre eu e meu vizinho, aí independente de se cortar a minha internet ou a internet dele, a gente continua tendo acesso ainda a máquinas externas. De maneira super resumida, é lógico que tem alguns problemas que você pode ter no meio do caminho. Nesse caso aí vão estar relacionados ao cara que vai estar distribuindo IPs na sua rede interna e por aí vai. Mas de maneira super resumida, a ideia da internet é essa. A ideia da internet é que ela é uma rede que ela é resiliente. Se cair em nós, ela é reconstruída com o tempo. É só você restabelecer conexões que você reconstrói a internet. Então, se por exemplo todos os cabos submarinos que a gente tem forem cortados, e tem inclusive grupamentos especiais, reza a lenda que tem grupamentos especiais que são especializados em corte de cabo submarino, porque aí se você não derruba a internet de um país, no caso de países pequenos, onde recebe só um cabo submarino, dali que vem a internet toda do país, você deixa o país todo offline, ele só tem comunicação interna. Mas se você não consegue fazer um corte que realmente derruba o país inteiro, você consegue pelo menos atrapalhar bastante aquele país específico. Porque de novo ele vai ter que encontrar uma outra rota, essa rota vai ser menos eficiente para algumas comunicações que ele estava fazendo. Então digamos que eu tenho lá um único cabo submarino que vem do Brasil para a Europa. E tem um outro cabo que vai dos Estados Unidos para a Europa, e digamos que todas as Américas são conectadas. O que, se não me engano, são. E a gente corta o cabo que tem entre Brasil e Europa. A comunicação com a Europa é impossível agora? Não, ela é possível ainda. É só que você vai ter que seguir um caminho pela rede muito mais longo, fisicamente, né? Que você vai ter que subir todas as Américas para chegar nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos ir até a Europa, e de lá você seguir para onde você quer se comunicar. Mas, Arthur, que caralho isso tem a ver com censura? Isso tem a ver que, quando a gente está falando de internet de maneira técnica, né, estamos falando de internet, da rede internet. Percebe como é difícil eu virar e falar, olha, tem um país árabe que por qualquer motivo ele está distribuindo coisas que são proibidas no território brasileiro. Eu
A não ser que eu corte todos os cabos que conectam esse país árabe com o resto da rede, ou que eu corte todos os cabos que conectam a minha rede do meu país com o resto do mundo, eu não tenho como impedir essa comunicação. O que acontece geralmente é que quando um país quer bloquear uma rede, que é o motivo pelo qual, se você usar o VPN continua funcionando, você vai lembrar lá que era do Twitter, que era do WhatsApp e por aí vai, bloqueios que teve aqui no Brasil recentemente. Esses bloqueios todos, eles eram locais do Brasil, como que eles eram feitos. Surgiu uma ordem para chegar para os servidores de DNS no Brasil e falar, olha, quando alguém requisitar de você twitter.com.br ou twitter.com ou x.com, ou seja lá o que for, dá lá várias URLs ou vários domínios. Uma vez que alguém te solicitar esse domínio, você retorna que você não conhece esse cara. Essa foi a ordem que foi emitida pelo Brasil para essas empresas que cuidam dos domínios de internet. E aí essas empresas vão lá e bloqueiam essas traduções de nome para IP. No entanto, se você tem um IP ou se você usa um DNS privado seu, que você está pegando os DNS externos de algum outro lugar que não seja essas empresas, você não é afetado por esse bloqueio. Ou então, outro caminho que tem é você chegar nas operadoras de internet, que também foi feito aqui no Brasil, chegar nas operadoras de internet e falar, ao invés de ser um domínio específico, aí eu já passo todos os IPs das máquinas dessa empresa. Então, eu sei que o IP do DNS da Google é 8888. Digamos que eu quero proibir o DNS da Google no meu país, por motivos. Eu não gosto da Google. Eu vou lá e solicito para as empresas provedoras de internet no Brasil que elas bloqueiem qualquer chamada para 8888. Isso vai funcionar. A não ser que você use VPN. Por quê? Porque no bloqueio anterior eu te falei que a tradução de um nome em um IP, que é essencialmente um número, ela não vai ser feita. Porque o DNS está tecnicamente um DNS poisoning, né? Porque ele não está te devolvendo um DNS real. Mas você só não estava recebendo a tradução do domínio para o IP. Agora eu cheguei para a sua provedora de internet e falei, olha, quando o seu cliente solicitar esse número aqui, você responde nada. Então, quando eu estava explicando a topologia, eu tenho meu computador que é ligado no meu switch, né? Meus computadores ligados no meu switch. O meu switch está ligado na minha provedora de internet, que está recebendo internet de todos os clientes dela estão conectados nesse provedor. Toda vez que alguém dessa rede faz uma solicitação, ele vai passar para esse provedor para pedir um DNS, para fazer uma solicitação de troca de DNS de domínio para IP, recebe a resposta e aí ele vai subir para esse roteador e falar, me chama o cara cuja máquina, o endereço da máquina é 8888. E aí ele vai me indicar, 8888 tá para lá. E aí você vai construir essa conexão. Você vai estar chegando para esse cara e perguntando onde está o 8888 e ele vai te falar, não sei, não tá. Ele vai te negar o caminho para esse cara. Por que que VPN funciona? Porque a VPN, eu vou chegar para esse cara que tem no meio do caminho, e ao invés de eu falar para ele, eu quero 8888, eu vou falar para ele, eu quero o IP da minha VPN. Aí ele vai te encaminhar para a tua VPN. A tua VPN é um outro servidor muito parecido com ele que você vira e fala, beleza, agora eu quero 8888. E ela vai te devolver, que vai, obviamente, voltar para ele, que vai voltar para sua máquina, essa informação. E é assim que você recebe essa informação de volta. Por que não dá para bloquear essa informação que está retornando dessa máquina externa que você chamou? Porque essa informação é encriptada. O único jeito da sua provedora de internet saber com quem você está conversando é se ela for capaz de descriptografar a sua comunicação com aquele servidor. E se você estiver usando bons algoritmos de criptografia,
E se a empresa estiver sendo honesta com você, ela não vai ser capaz de quebrar essa criptografia. É possível que você esteja usando algum método de criptografia que é quebrável ou cuja chave é aberta? Sim. E sobre isso, eu acho que em algum momento a gente tem que conversar aqui no canal sobre Wikileaks. Que a NSA tinha acesso a uma porrada de chave específica da NSA para quebrar uma porrada de criptografia, e isso era obrigatório para qualquer empresa americana. Ou pelo menos essa é a teoria. Isso é o que fala os documentos da Wikileaks lá do Snowden. E aí que tá o problema. Beleza, então eu posso bloquear a VPN em si, o IP da VPN. É mais difícil, porque aí vai depender da VPN que você está usando, vai depender do protocolo que ela está usando, vai depender de como que ela te indica a máquina de quem você vai fazer a solicitação, que vai fazer a solicitação para o site que você quer acessar. Na prática, a VPN ela vai funcionar como se fosse um man in the middle, né? Ela vai estar no meio do caminho entre você e o site que você quer acessar, só que se não fosse por ela, se você fosse tentar solicitar isso daí para os meios normais, os servidores que tem no meio do caminho, que te indicariam o caminho até aquela máquina, eles não vão te indicar o caminho até aquela máquina. E por isso que o uso de VPN ele se torna tão importante em países que tentam aplicar censura. Porque você consegue, enquanto país, fazer bloqueios de DNS, de domínios, você consegue fazer bloqueios de IPs, você não super consegue bloquear a VPN. Tem várias técnicas que são usadas por VPN para não conseguir bloquear. Mas beleza, digamos que foram lá e traquearam todos os números de máquinas que uma VPN específica usa, bloquearam todos eles, é impossível usar aquela VPN no país. Aí existem outros sistemas que são baseados em como funciona a internet para conseguir substituir o que seria uma VPN. Alguns deles são menos seguros, por vários motivos. O mais notável deles, o mais conhecido deles é o sistema Tor. Como que funciona o Tor? O Tor funciona da seguinte maneira: eu conecto a minha máquina na rede Tor e falo: oi, eu sou uma máquina que está disponível no Tor. E aí, alguém, uma pessoa qualquer, vira e fala: olha, eu quero acessar o 8888 da Google, mas no lugar que eu estou não tem acesso. Então ele entra em contato com a minha máquina, ele manda o pacote dele para a minha máquina, e a minha máquina que tem acesso a Google manda esse pacote para a Google. O problema disso é que, obviamente, é mais inseguro, porque quando você está falando de uma VPN, você está pagando uma empresa que tem vários motivos para ela manter seus dados de maneira privada, para ela guardar e manter seus dados, ou não guardar, que é melhor ainda, ela pegar seus dados e jogar fora. Ela só vai manter ali para fazer sua requisição de jogar fora, fica só em memória, não vai nem para disco. E se ela for guardar, que ela guarde de maneira muito respeitosa com você. O problema é quando você está aceitando ajuda de qualquer ente na internet, você vai ter entes na internet que não estão querendo te ajudar. Então tem a lenda lá de que muitas máquinas que estão em rede VPN, elas são máquinas ou de pessoas que estão mal intencionadas em fazer sniffing de pacote, ficar vendo quais pacotes estão passando ali na rede para poder roubar informação, ou eles são agentes estatais querendo fazer análise de o que está passando ali, o que eles conseguem traquear de o que está sendo usado dentro da rede Tor. Ah, mas Tor não serve para acessar a Deep Web, Arthur? Então, lembra que eu expliquei sobre o uso de domínios, que você precisa de endereço de máquina, blá 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 blá? A Deep Web, que é muito dita como sendo uma coisa quase que mágica, né? A Deep Web é literalmente internet. Com a diferença de que a Deep Web você geralmente não vai ter um IP, você não vai ter um nome de domínio bonitinho. Você vai ter direto o endereço daquele site que você quer acessar. O site pode ter um nome, pode ter uma coisa diferentinha? Pode. Mas
Na prática, você vai acessar ele usando um endereço específico dele. E dos sites que são que existem, que estão disponíveis na Deep Web, no chamado Deep Web ou Dark Web, ou por aí vai, você tem uma porrada de sites famosos. Você tem, obviamente, o site da CIA, se não me engano, do governo americano. Ele está disponível na Dark Web, porque você precisa conseguir chegar para se comunicar com eles por algum meio um pouco diferente. E você tem alguns jornais, se não me engano, o New York Times tem uma página Deep Web. Isso faz deles um criminoso, não sei o que, não. É só que o servidor deles está sendo disponibilizado direto o IP dele para você acessar usando uma técnica diferente de acesso à web. Assim como você pode escrever o domínio, abrir lá o site do jornal que você quer ler, você pode também acessar esse domínio usando um endereço específico dele dentro de servidores da Deep Web. E tá tudo certo, é só uma maneira diferente de você conseguir levantar a tua máquina e apontar para ela responder requests que estão sendo feitas via web. Então, vamos lá, a gente tem sobre meios de remoção de alguma coisa na internet. Você pode remover ela fisicamente, cortar ela do mapa. Só que quando você está falando de uma rede que ela é feita para lidar com pontos dela sendo cortados, uma vez que você tem qualquer cara que consegue sair dessa rede, você quebrou esse bloqueio que foi feito físico. Você tem bloqueios de DNS que podem ser burlados muito facilmente por mudar o DNS. Inclusive teve uma guerra em que, se não me engano, o pessoal do 4chan se organizou para fazer PDFs e dar um jeito de levar para a população daquele local que o bloqueio que foi feito ali era um bloqueio de DNS, era só eles irem no Windows deles mudar o DNS, no celular deles mudar o DNS, que a internet voltava a funcionar normalmente. Você tem bloqueios que são de IP, que eu vou bloquear um IP específico, um conjunto de IPs específicos, e aí o cara de quem você iria solicitar rota para tal IP não vai te dar essa rota. E esses caras todos são quebrados por uso de VPN. E se não for possível usar uma VPN por qualquer motivo que seja, você pode fazer uso de uma rede Tor. E se usar a rede Tor não for seguro o suficiente para você, você pode fazer uso de uma VPS. Então você pode abrir, como eu falei, DigitalOcean ou AWS ou qualquer outro sistema de VPS que você queira. Você compra uma máquina que está rodando fora do seu país de origem ou no país onde acesso a um site específico é permitido. Então, sei lá, quero acessar um sistema que só não é proibido na União Europeia. Eu vou lá na DigitalOcean, compro uma máquina que está na União Europeia e, ao invés de eu fazer solicitação para o meu roteador ou para o meu cara que tem no meio do caminho, que vai me dar o caminho até a informação que eu quero, eu faço uma solicitação dele para a minha VPS e a minha VPS faz solicitação para o site que eu quero acessar. O governo pode ir lá e mandar bloquear todos os IPs de uma VPN. Você pode, de algum jeito muito catastrófico, você pode decidir por opção própria, eu não uso Tor porque Tor é inseguro. E sua opção passa a ser usar uma VPS, que é uma máquina que é sua. Você decide o que fazer com ela. Você compra ela em algum outro lugar do mundo, você faz uma requisição para ela, que é uma requisição igual a qualquer outra que você poderia estar fazendo na internet. Então é impossível de maneira sistemática saber se eu estou acessando um servidor onde eu tenho foto minha salva, se eu estou acessando um servidor que é um site meu que eu estou construindo, se eu estou acessando um servidor de um jogo que eu estou fazendo, ou se eu estou acessando um servidor que funciona como um cara no meio do caminho, uma VPS, né? Que vai estar trabalhando como se fosse uma VPN. Ele me responde a informação que eu estou chamando de outro site. É super fácil fazer isso daí. E é por isso que bloqueios desse tipo de site, eles não tendem a funcionar muito bem. Além disso, se não estiver falando sobre bloqueio de site ou de IP, o outro tipo de bloqueio que existe é bloqueio de conteúdo. Como que funciona o bloqueio de conteúdo? Digamos que você vive em um país onde o seu líder é muito parecido, incrivelmente parecido com o Ursinho Pooh.
E isso é agressivo para o seu líder do seu país. Então ele manda proibir imagens do ursinho Pooh no país inteiro. Você pode tentar traquear todas os sites que existem, que estão disponíveis na internet, que tem a foto do ursinho Pooh. Vai ser um esforço hercúleo. Você não vai chegar muito longe. Você pode tentar fazer sniffing de pacotes que estiverem passando na sua rede, e todo pacote que tiver o ursinho Pooh, você vai lá e bloqueia. No entanto, isso só vai funcionar para pacotes que estão descriptografados, pacotes que não tem criptografia nenhuma, porque eles conseguem pegar a informação direto dele. Você consegue sniffar ela. Se for um pacote criptado, você não tem como saber o conteúdo dentro dele. Você não tem como impedir o ursinho Pooh de estar ali dentro. Então a outra solução que você tem é cortar a internet do seu país em relação ao resto do mundo. Só que você não pode cortar a internet do seu país em relação ao resto do mundo, porque seu país quer fazer comércio exterior. Então você tem que deixar um caminho aberto. E aí você vai começar a fazer um grande firewall, onde você só permite alguns entes específicos passarem para fora. E aí, de novo, uma vez que passou a boi, passa a boiada. Uma vez que eu vou lá e libero, não, ó. Esse comércio aqui, ele tem um site que tem que ser acessível para fora do país. Então ele está conectado na internet. Esse comércio específico. Todo o resto da internet inteira, de fora está bloqueado para dentro, de dentro está bloqueado para fora. Alguém vai encontrar um jeito de usar esse comércio específico como um gateway, como um caminho para o resto da internet. Porque, de novo, é assim que a internet foi projetada para ser funcional. Isso funciona por design. É assim que é o desenho da coisa. Então, bloquear um conteúdo específico é muito difícil. Muito, muito difícil. Por isso que é tecnicamente impossível que um presidente que é muito parecido com o ursinho Pooh proíba toda a sua população de ter acesso a uma imagem do ursinho Pooh. Ou então a imagem de uma praça onde nada aconteceu. Ou então de fazer críticas ao seu governo. Porque essa crítica ela pode estar dentro da sua rede interna, e aí você pode fazer uso de uma porrada de e-mails para tentar encontrar quem que é essa pessoa que está fazendo sua crítica, e muitos deles vão ser muito difíceis. Às vezes a máquina que está hosteando isso daí, que está distribuindo essa crítica, você pode ser só um zumbi que está numa rede que foi adquirida a partir de e-mails ilegais, usando hacks. Você pode estar chegando numa máquina que o cara simplesmente plugou uma Raspberry num cabo de rede que estava solto em algum prédio estatal que tem acesso à internet. E aí o cara foi lá e fez um servidorzinho, subiu numa Raspberry, plugou esse Raspberry na tua rede interna, escondeu isso daí e tchau e benção. Você nunca vai nem ficar sabendo quem foi a pessoa que fez isso. Então, bloqueio de conteúdo é uma coisa muito difícil, até por isso que, e aí a gente vai entrar em termos um pouco mais pesados aqui, coisas que de fato são crimes e de fato são abomináveis por todas as pessoas basicamente, elas vão continuar acontecendo. Por exemplo, a distribuição de gore. Gore é como é conhecido aqueles vídeos onde você tem pessoas mortas, tortura e por aí vai. Assim como, infelizmente, você não tem como acabar com questões de, por exemplo, pornografia, especialmente, né, quando a gente está falando de pornografia, geralmente a parte mais complicada é quando envolve crianças. Você não tem como impedir esses pacotes, não tem como impedir a existência desses pacotes. Eu concordo com você que isso daí são coisas abomináveis, são coisas terríveis, são coisas que você não quer ter contato. No entanto, quando a gente está falando de um sistema de comunicação que é por definição distribuído e onde você implementa técnicas e ferramentas para anonimização e para encriptação de informação, você não tem como saber qual que é a informação que está navegando ali. O único jeito de você ter acesso a essa informação é você ter acesso ao dispositivo em si, ou uma das duas pontas de uma conversa, por exemplo.
Daí que vem a encriptação ponta a ponta. Você abre lá seu WhatsApp, ele aparece escrito: o WhatsApp é encriptado ponta a ponta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a Polícia Federal for na sede do WhatsApp e solicitar a conversa entre duas pessoas, por motivos de eu acho que está acontecendo um crime aqui, independente de qual crime seja, independente de quem seja a pessoa, deveria ser impossível a Polícia Federal ter acesso a essa informação. Ela só vai ter acesso à informação se a história de que está tendo uma encriptação de ponta a ponta ali for uma mentira, ou o método de encriptação que está sendo usado for um método muito fraco. Caso contrário, não tem como você saber. Então, quando a gente fala sobre segurança na internet e quando a gente fala sobre, principalmente aí a gente volta para a origem do vídeo, né? A gente estava falando sobre leis que impedem, restringem informações na internet, leis que restringem acesso à internet para menores e coisas assim. Não estou falando necessariamente das técnicas que existem para você identificar se é um menor ou não. Estou falando das técnicas de cortar esse dado da internet, tirar esse dado da internet. Porque a gente tem que tirar todos os pedófilos da internet. Eu adoraria que isso fosse possível. Mas dado a natureza da internet, isso não é possível. O que seria possível de se fazer se você tivesse intenção é tirar a criptografia da internet. Se você virar e falar, não, dentro do meu país, toda a comunicação é feita de maneira descriptografada. Aí beleza, aí você consegue de fato ter acesso, a não ser que as pessoas estejam usando um sistema que está fora da internet, ou seja, eu quero compartilhar MP3 com meu vizinho, que é um arquivo legal. É um arquivo que eu não posso ter, eu estou copiando arquivos, estou pirateando o jogo da Nintendo. E eu não quero que ninguém saiba disso, eu pego meu cabo de rede, jogo do meu computador até o computador do meu vizinho, e eu tenho minha rede privada com ele, onde eu faço esse compartilhamento. E uma vez que a rede privada minha com ele, não tem como você impedir minha comunicação porque eu estou usando criptografia. Tipo, é muito difícil você conseguir impedir criptografia dentro da rede. E mesmo aceitando que você é capaz de impedir criptografia dentro da rede, nada impede que uma rede paralela seja construída, que não é ligada à internet de fato, é uma rede completamente paralela, completamente independente dessa rede se estabelecer e fazer uso de criptografia. Então, é isso. Meu objetivo hoje era fazer um vídeo um pouco mais tranquilo, um pouco mais simples. Semana passada foi um tanto corrida para mim, semana que vem será ainda mais corrida para mim. Então a minha ideia é que era fazer um vídeo curto, que pelo visto não ficou curto, sobre por que censura na internet não é uma coisa tão simples de fazer. E tem um detalhe a mais, tem mais uma coisa, que é o efeito Streitzer, se não me engano. Tem um caso que ficou muito famoso lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, se não me engano, uma coisa assim, de uma atriz famosa que ela tinha uma casa numa praia, e aí um artista que gostava de fotografia fez uma sequência de fotos de toda uma praia. Como a casa desse artista ficava na praia, a casa dela apareceu nas fotos e ela solicitou a derrubada dessa imagem. Só que acontece que essa imagem já tinha sido disponibilizada num site. E aí, uma vez que ela foi disponibilizada no site, ela solicitou a derrubada dessa imagem porque essa imagem é dela, a casa dela não quer que seja disponibilizado. Todo mundo entrou no site para poder ver a imagem da casa dela enquanto ela não tinha sido derrubada. E as pessoas pegaram a imagem da casa dela e saíram redistribuindo a imagem da casa dela de maneira viral, né? Como se fosse um vírus. Todo mundo saiu mandando a foto. Olha, essa daqui é a casa da mulher que não quer que vejam a casa. E o resultado final é que você tem uma pessoa que vira e fala: não quero que vejam a foto do ursinho Pooh. Só que por ela falar isso, por ela emitir uma ordem oficial disso daí, todo mundo quer ver foto do ursinho Pooh. Então, às vezes, você tentar proibir não um acesso a um site, mas uma informação específica, às vezes isso daí pode fazer com que aquela informação passe a ser ainda mais acessada por outros meios. Como eu disse, dado o fato de como a internet funciona, outros meios surgem. É uma rede. Você chega na informação de algum outro jeito. Alguma outra pessoa pode redistribuir essa informação de outro caminho.
Bom, é isso. O objetivo hoje era discutir de maneira rápida. Eu acho que ficou um pouco mais longo do que eu gostaria. E eu acho que ficou um pouco mais confuso do que eu gostaria. Eu não planejei nenhuma imagem, nenhum vídeo, nenhum nada para fazer isso aqui. Então vou ver o que eu faço na edição para tentar fazer ficar um pouquinho melhor a explicação. Mas a verdade é que a internet é, por design, um sistema incensurável. Assim como comunicação via rádio é, por design, independente. Eu não tenho como censurar uma comunicação via rádio, porque são dois entes quaisquer, em qualquer lugar do país, com rádios que podem estar com antenas muito fracas em uma área muito pequena, ou rádios que estão usando um direcionador para que eles consigam conversar só entre eles e qualquer coisa que estiver no meio do caminho consegue escutar eles, o resto do mundo não consegue. É muito difícil você fazer esse tipo de controle. Muito, muito difícil. Lógico que ser difícil não quer dizer que seja responsabilidade do Estado de virar e falar, não, é impossível de proibir compartilhamento de arquivos de pirataria na internet, ou de arquivos de crimes, ou de tortura, gore, sei lá o que. É impossível, então a gente não vai nem tentar. Lógico que isso daí não é adequado, né? Para isso que Polícia Federal, a BIM, sei lá, os órgãos que existem no país são responsáveis de eles tentarem se infiltrar nesses grupos, já que são grupos e a criptografia acontece dos membros do grupo. Se você é um dos membros do grupo, você tem acesso à informação. Cabe a eles tentar se infiltrar nesses grupos, cabe a eles fazer investigações, cabe a eles conseguir identificar essas pessoas a partir de denúncia e tentar, né, tirar essas pessoas da nossa sociedade, tentar levá-las para a reeducação, né, das prisões, ou para o tratamento que seja adequado, de acordo com o juiz, para conseguir avaliar o que é possível de se fazer para diminuir isso daí. Mas a verdade é que, dada a natureza da internet, não é possível você eliminar completamente esse problema. Por isso que, se você está usando a internet, você não deve confiar em tudo que todo mundo fala na internet. Você deve ser muito cuidadoso com o que você acessa na internet e quais pessoas você se relaciona na internet. E se você tem menores de idade, eu recomendaria você ter uma política muito, muito séria sobre o que é liberado acesso para esse menor. A maior parte dos sistemas operacionais de celular, de computadores, já oferecem ferramentas para que você tenha um controle maior. Lembra que eu falei sobre ter um grande firewall? Como eu disse, isso não é impossível de você sair. Você precisa de conhecimento técnico para sair dentro desse grande firewall. E uma criança dificilmente vai ter esse conhecimento técnico por padrão, ou as ferramentas para fazer isso por padrão. Então o que você consegue fazer é você, e sim, você vai ter que tomar essa responsabilidade sobre sua criança. Desculpa te falar isso, mas se a sua criança ela tem acesso a coisas que não deveria usando dispositivos eletrônicos, a responsabilidade é sua. Assim como se sua criança tem acesso a facas na sua casa, a responsabilidade é sua. Você que deveria, ter treinado sua criança para não ir atrás e brincar com faca, e 2, meios de evitar que essas facas estejam acessíveis à sua criança. A mesma coisa vale para a internet. Você, como responsável de um menor de idade, tem a responsabilidade de você implementar mecanismos de segurança para as crianças, ou usar os que já estão implementados. Como eu disse, a maior parte dos dispositivos de celular e de sistemas operacionais já tem algum sistema para você controlar a criança, já tem algum sistema que você anexa a conta desse menor de idade com a sua. Sei que o Windows faz isso. E aí ele emite relatórios semanais, ou diários, se não me engano, uma coisa assim, sobre o que seu filho está fazendo no computador,
quais são as aplicações que ficam abertas, quais são os sites que ele acessa, quais são as coisas que ele faz. Além disso, se você está falando de internet especificamente, na sua rede de internet interna, você pode ir lá e estabelecer regras. Você pode ir lá e estabelecer quais são os sites que são acessíveis na sua rede interna. Você pode ir lá e estabelecer ferramentas, né, fazer uso de ferramentas para estabelecer segurança para o seu menor de idade. Ah, mas e quando ele está fora de casa? De novo, os sistemas operacionais celulares, muitos deles já têm métodos muito eficientes de poder garantir alguma segurança a mais aí. Como eu expliquei, mesmo esses métodos eles são quase todos contornáveis de um jeito ou de outro. Depende do tipo de restrição que você vai colocar, depende de como a coisa funciona. Mas muitos deles são contornáveis de um jeito ou de outro. A questão é que para você contornar eles, você precisa de muito tempo e conhecimento técnico. Tempo e conhecimento técnico suficiente para que, olha, o seu filho, se ele chegou no ponto dele conseguir quebrar um sistema de firewall que você colocou a partir de fazer uso de uma VPS, em primeiro lugar, como caralho ele conseguiu pagar por uma VPS? Ou ele está usando de alguém, sei lá, mas primeiro ponto interessante. E depois, caraca, seu filho vai ser um baita administrador de redes no futuro. Vai ser um cara que manja pra caramba. Bota um controle no moleque, conversa com ele, obviamente. Às vezes tem coisa que assim, é impossível você garantir que seu filho nunca vai ter uma tomada na altura da mão dele. Então, talvez dê pra você conversar com ele e falar, não coloca o dedinho na tomada. De novo, assim como se fala de segurança de redes, de internet, você não tem como garantir 100% de nada nunca vai acontecer com a criança. Essa criança nunca vai ser exposta a absolutamente nada que é inadequado. Isso pode acontecer por inúmeros meios, inclusive digitais, mas fazendo uso de ferramentas que já existem, estudando sobre isso e tomando para si a responsabilidade, você consegue diminuir bastante isso daí. E bom, de novo, eu já encerrei isso daqui umas 2 vezes, né? Minha proposta que era isso, era falar sobre um tema que eu acho interessante, mas que a maior parte das pessoas não técnicas não entende muito bem, que é por que não dá para censurar a internet. Com certeza falei um monte de coisa errada, eu não sou um cara muito especialista na parte de redes. Como formado em ciência da computação, tive que estudar um pouquinho de redes, então as coisas todas que eu falei, entenda que elas estão bem simplificadas. Mas é isso. Bom, espero que você tenha uma boa semana e até a próxima.